Olá, seja super bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da Cosmo Conscious Academy ou Academia Cosmo Consciente. Eu sou a Rafa e hoje eu vim falar para você sobre ET, extraterrestres, mais especificamente sobre os Zetas. Não sei se você já ouviu falar sobre eles. Então, vou começar contando uma experiência que eu tive para fazer um pouco mais de sentido. Uns 10 dias atrás, eu tô gravando isso no dia 25 de janeiro. No dia 15, segundo minhas anotações aqui, eu tive uma experiência, assim, eu queria ressaltar assim que não foi uma experiência do nada. Esse tipo de contato já tem uns anos que vem assim na minha tela mental, que às vezes eu tenho alguma projeção, não só com o tipo de raça, mas na medida em que a gente vai trabalhando em processos internos. Porque assim, eu venho passando informações para vocês nesse sentido de como parar de ter medo de ET e tal, mas a gente tem processos instintivos, ainda mais quando tem essa amnésia reencarnatória que a gente nasce aqui, a gente tem que reaprender um monte de coisa, ou aprender mesmo. Então, assim, eu também venho trabalhando esse aspecto em mim, né? Mas eu tanto venho trabalhando em mim quanto eu venho passando adiante, porque eu acho que é muito benéfico. É uma oportunidade de você conseguir ter esse contato sem dar uma surtada. Traz uma expansão consciencial muito grande. Venha essa, essa clareza de que tem muita coisa, tem muito mais coisa além daqui, que tem outras raças mesmo, que inclusive existem raças nos auxiliando, né, nesse processo de evolução. Então, assim, eu acho que é muito benéfico né, para quem já conseguir ir buscando aí, conseguir ir se desenvolvendo, eu acho que ajuda bastante. Então, às vezes quando eu tô num estado de relaxamento ou numa meditação mesmo, eu gosto às vezes de colocar, às vezes nem tem tanto tempo, mas eu coloco um despertador no celular, sei lá, 10 minutos. Que diferença que isso vai fazer no seu dia? Mas aí você para, esvazia sua mente. Às vezes vem um pensamento, você deixa ir embora. Ou então movimenta um pouco as energias, foca ali na movimentação energética, depois deixa tudo calmo. Que é muito provável que coisas chegarão a você. Aí um ponto a ser assim destacado é você saber filtrar, né? Porque existem coisas de todos os tipos, né? É legal a gente ter em mente, assim. Claro que você não vai ficar assim excelente nessa análise do dia pra noite, é uma questão de treino, né? Eu tô até pensando em gravar um vídeo sobre isso, sobre essa questão aí de perceber o que há em dimensões mais sutis, dicas que foram úteis para mim também. Mas resumidamente, assim, já faz alguns anos que bem Grey na minha tela mental não foi somente esse tipo de extraterrestre que vem chegando informação até a mim, mas para contextualizar sobre essa experiência. E eu tava, tipo, digamos que em um diálogo mental, mantendo a lucidez ali dentro também, mas eu tava percebendo que tava havendo uma interação. E o que me veio, assim, aqui, a ideia que me veio, assim, mais constante era de que, veio assim, a palavra que é similar, que é semelhante, sabe? Que a coisa não é tão diferente, que nós somos parecidos. Nós, não tô falando eu e esse ser, nós mesmo como humanidade. E que eles estão dispostos a ajudar mesmo, ajudar a humanidade a dar um passo adiante. E, assim, dar essa expandida e também auxiliar nessa questão planetária. Com certeza a gente está recebendo muita ajuda. É legal que a gente tome mais consciência sobre o nosso planeta, como nós estamos lidando com isso, todo esse contexto aí também. Eu acho que ter mais autorresponsabilidade ajuda demais, porque não é que assim, os ETs vão nos salvar, não, eles vão nos auxiliar, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho também. Eu até fiz umas anotações aqui para lembrar assim que muito mais coisa que a gente imagina acontece e que cada vez mais nós vamos descobrir mais sobre a vida, mais sobre o cosmos, mais sobre quem nós somos, né? Sobre eu, sobre vocês, sobre o que nós chamamos de extraterrestre. Tem muita coisa ainda assim para jogar consciência, para despertar a respeito, porque, né, cada vez a gente vai processar mais informação no nosso contexto. E eu sempre gosto de ressaltar assim que eu não estou desvalorizando os contextos, os contextos que nós já lidamos, a vida que a gente leva. É sempre assim com a intenção de ampliar, não é para excluir, sabe? É mais essa ideia assim de mostrar que nós somos capazes de processar mais, de interagir com mais elementos. E também, assim, é bem legal essa questão de, nossa, vamos expandir a consciência, existe ET, existem outros planetas habitados, existem outras dimensões.
realidades paralelas. Mas também um outro ponto que é muito importante é a gente ter consciência de onde a gente está, o que a gente está fazendo. Será que a gente está cuidando desse planeta que é super completo, assim, tem tudo que a gente precisa? E, né? A gente já sabe a questão ambiental como é que tá. Então, assim, consciência. Se você não cuida ali do pequenininho, como é que você quer dar conta do gigante? Né? Não é pra desmotivar, mas pra ter consciência mesmo, um processo, né? E me veio muito essa ideia, assim, de que eles são similares a nós. Que não há tanta, assim, diferença, né? Talvez no sentido de experiência, de processo evolutivo, de aparência. Mas se for parar pra pensar, não é tão diferente. Um elefante é muito mais diferente da gente do que o que a gente chama de Grey, que a gente chama de Zeta. Tem muitas similaridades também. Apesar de que aparência é só aparência, né? A gente tem que focar na essência. Mas que eles são similares e que eles estão ajudando a humanidade a dar esse passo adiante. E nisso eu tava vendo, assim, que eu costumo fazer isso de olhos fechados. Eu vi aqueles olhos, aquela aparência, e eu perguntei quem, né, vinha essa imagem na minha tela mental. E eu perguntei quem era, quem tava ali, pra pensar assim, pra saber algum tipo de nome, sei lá. E aí só veio assim, Zeta. E apesar de eu gostar desse tipo de coisa, alguém pode falar assim, ficou no seu inconsciente, pode ter ficado, não tem problema, mas assim, eu fui pesquisar mais a fundo, fui entender que existe ali um sistema solar binário, vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. E porque tem muita coisa envolvida. E com certeza, pode ter certeza que eu não vou falar tudo aqui nesse vídeo, porque a gente tem que descobrir muito mais coisa ainda. Né? Tomar consciência de muito mais coisa. Mas aí eu percebi que esse ser, assim, tava acoplado. Eu senti o acoplamento, o corpo, assim. É difícil de falar, né? Não perdi a consciência nem nada, até porque eu gosto de ficar bem lúcido, assim, dentro do meu campo mental. Mas consegui perceber também o corpo, os olhos, até o jeito, assim, a personalidade diferente. E foi me falado que era Zeta. Não acredite ou não, pode filtrar informação. Espero, assim, que você aproveite desse vídeo que for útil para você. Se não fizer sentido, tudo bem. Eu também estou em constante processo, assim, de questionar, de avaliar, de reavaliar, né? E buscando sempre entender melhor, expandir. Tudo um processo, né? Mas aí me veio também uma frase em inglês. Tem hora que chega informação em português, tem hora que chega informação em inglês. Com certa frequência chega em inglês também. E eu sempre questiono assim, por que chega em inglês? Será que isso é loucura do meu inconsciente? Mas assim, a gente tem relatos de abduções em vários países. Geralmente a comunicação é mental, né? Mas eu até me questiono assim, de onde é que vêm as línguas, os idiomas? Se a gente sempre teve esse contato desde, sei lá, desde antes de lá do comecinho, assim, teve várias fases a Terra, né? Foi habitada por vários povos, mas assim, de onde é que vieram os idiomas? Porque a Terra não é o primeiro planeta em todo o cosmos a ser habitado. Como é que, será que não teve algum tipo de influência aí nas línguas, nos idiomas falados aqui na Terra? Eu imagino que sim, não só em inglês, como em vários outros. E é bem provável, assim, que o idioma falado, por exemplo, o inglês falado aqui pode ter suas variações, com certeza tem, de acordo com algo parecido com o inglês que é falado em outro lugar. Imagino que, né, assim como outras línguas também. Mas me veio uma frase muito forte, eu até anotei porque eu sabia, assim, que porque passa, sabe? Eu quis anotar o que eu senti no momento, porque provavelmente eu esqueci a sensação, assim. Às vezes a gente acha que tá lembrando, mas não lembra de todos os elementos. Por isso que é importante a gente anotar. E me veio com muita clareza, uma energia muito ampla, expansiva, assim, uma coisa como se fosse uma coisa ampla mesmo, sabe? Larga, expansiva. Que veio em inglês, mas eu vou traduzir que assim, a humanidade precisa saber que eles não estão sozinhos. Só estou relatando. Eu acho que cada um, né?
claro que vai ter alguém aqui que se você falar, vai entrar aqui e sair aqui, vai falar que você tá doido. Já para outras pessoas, a pessoa vai ficar na dúvida. Já para outras, vai fazer total sentido. Eu acho que gradativamente a tendência é essa mesmo. Mas eu achei interessante a energia que veio com isso. Assim, veio muito forte. E não tinha como ser uma coisa densa, porque foi muito amplo, sabe? Foi muito expansivo. E aí eu fui pesquisar, né, sobre os zetas, porque não é tão fácil achar informação com clareza, até porque eu acho que não vai ter nada 100% assim. Tem muita coisa pra gente entender e registrar ainda. Mas primeiramente a gente pensa assim, a Zeta é o Grey. Mas tem vários tipos, várias raças que foram formadas de misturas aí, genéticas, tem várias raças híbridas envolvendo assim vários tipos de manifestações assim corporais. Mas assim, a primeira informação que eu consegui achar assim de cara que a gente pensa a Zeta é Grey. Mas eu tentei ir um pouco mais a fundo. E o que eu achei? Né? Pesquisei de várias fontes, tentei filtrando ali, tentei entendendo. Provavelmente tem peças faltando aí nesse quebra-cabeça, mas eu vou relatar. Primeiro, eu fui lá na Wikipédia para olhar a questão do sistema solar, porque tem a constelação de Retículo, que significa rede. É uma constelação mesmo, ela pode ser vista, observada, né? E é uma constelação no hemisfério celestial sul e tem várias estrelas, né? E desculpa, essa estrela que a gente chama de Zeta Reticuli, que veio daí o nome, né? Assim, que a gente chama esses seres de zetas ou Zeta Reticuli. Imagino que tenha vindo aí desse sistema solar binário, que são duas estrelas, né? Zeta A e B, Zeta 1 Reticuli e Zeta 2 Reticuli. São duas estrelas que existem vários sistemas solares binários, né? O nosso tem só um Sol, mas existem vários que são duas ali, como se fossem dois sóis. E apesar de, até o momento, não terem identificado planetas ali orbitando essas estrelas, tem um fato muito interessante que na Zeta 2 tem um disco circunstelar que é como se fosse assim, poeira, gases, fragmentos aí de matéria, composta de gás, poeira, planetesimais, não sei falar isso, asteroides ou fragmentos de colisões, ou seja, tem muita coisa ali. Ao redor da Zeta 2 tem esse disco, que tem muita coisa ali orbitando. E esse material, inclusive, eles são os reservatórios de material a partir dos quais podem se formar planetas. Então, assim, quem sabe tem planetas ali orbitando aí nesse. Não sei bem. E também eu pesquisei um caso de abdução, acho que de 1961, se não me engano, em que acho que foi um dos primeiros casos assim, mais famosos de abdução nos Estados Unidos, em que foi um casal que foi abduzido. A mulher desenhou um mapa estelar justamente dessa constelação aqui. E essa constelação não são só duas estrelas, tem mais. Né? Eu vi um outro vídeo também que uma outra estrela aí dessa mesma constelação tinha vários planetas, outro sistema binário ali pertinho, com vários planetas orbitando. Assim, são suposições, mas eu imagino assim que é bem provável que existam planetas ali habitados. Mas enfim, falando um pouco sobre Grace, queria dar uma esclarecida assim com a informação que eu tenho até o momento, para ver se fica um pouco mais claro mesmo, porque a gente pensa, então os Greys, porque tem gente que fala assim, Greys são humanos de uma realidade paralela futura, né, que foram sofrendo mutações genéticas. Aí um outro lado vem e fala assim, não, os Greys são os Zetas lá daquele sistema solar binário, ou daquela constelação, né? Sabe-se lá qual estrela o planeta orbita. Ou se também, né, vem raças ali similares de sistemas solares que estão ali próximos uns dos outros, e aí tem muita coisa que dá pra pensar, que dá pra imaginar, né? E eu acho que na realidade é muito mais rica, muito mais complexa que a gente imagina até o momento. Mas, para tentar dar uma esclarecida, o que eu tenho de informação até o momento
é que o que a gente chama de Grey, que a gente vê na maioria que eu imagino que a maioria das abduções aí aconteceram, foram por seres de realidades paralelas futuras que são híbridos. Porque é um pouco difícil da maioria das pessoas, assim, acreditarem nisso, mas eu realmente acredito que existam realidades paralelas e que eu acho que até dei um tempo através até mesmo da ciência a gente vai descobrir que isso acontece, sim. Tem muita pesquisa aí na área da mecânica quântica, da física quântica, que tem coisas ali inexplicáveis. Pode ser que por algum lugar ali eles comecem a ter mais evidências disso. Mas enfim, vamos supor aí que eu realmente acredito que existam terras paralelas. Não somente terras, mas vamos pegar o contexto aqui. E esses Greys que a gente conhece, que a gente ouve mais falar, das abduções e tudo mais, são seres humanos de uma terra paralela, não tô dizendo que é essa, futura, que deu errado. Assim, nessa questão ambiental, né, nessa questão até de ganância, de fechar os olhos para muita coisa. E eles acabaram destruindo, acabando com o planeta, basicamente. E a coisa foi ficando feia mesmo. Imagino até que eles tenham ido aí pra bases subterrâneas, poucos aí ficaram. Tem muitos relatos aí de diferentes formas, eu às vezes venho umas informações, mas eu não gosto de afirmar nada, porque ainda mais quando são peças soltas, sabe? Mas pensa aí, eles acabaram acabando com o planeta, ficou muito pouco, a coisa foi ficando feia, até pra manutenção da espécie mesmo, eles começaram a se clonar. E mas pensa, é uma realidade paralela, então a gente não tem todos os elementos até para compreender isso com clareza, pelo menos não até o momento. Uma realidade paralela, um contexto diferente no futuro ainda, numa linha do tempo futura, então é diferente do que a gente está vivendo aqui agora. E aí o que acontece? Eles foram se clonando, deve ter começado a coisa ter ficado feia mesmo. E aí, nessa questão de realidades paralelas, eles começaram a buscar material genético em outras realidades paralelas. E supostamente eles encontraram apoio aí, fazendo essas viagens, essas conexões que a gente ainda não compreende. Mas eu imagino que são totalmente possíveis, um dia a gente vai entender isso. Eles encontraram um apoio dos Zetas, que são seres originários lá daquele sistema solar, daquela constelação. Isso assim, são raças, mas a nossa consciência ela pode ter experiências em vários locais, né? Mas para simplificar aí na questão da genética. E aí esses seres, eles já tinham assim uma capacidade mais expandida, já uma expansão consciencial maior, inclusive nessa questão de telepatia, habilidades mais avançadas. Eles encontraram um apoio aí nesses Zetas. Mas aí o que acontece? Eu imagino que os seres que vêm entrando em contato conosco são seres híbridos. Pelo menos esses. E existem vários tipos, assim, a gente não tem tanta noção do que aconteceu, né? Porque é meio confuso, assim, pra gente. Futuro, o que tá acontecendo, assim, realidades paralelas futuras, aí muita coisa aconteceu, nossa, e a gente ainda tá aqui. Mas o tempo é uma coisa muito relativa. Mas, assim, os seres, as manifestações, elas existem em diferentes linhas do tempo. E à medida em que a consciência vai se expandindo, a gente vai se desenvolvendo, vai evoluindo mesmo, a gente vai lidando com isso de uma forma mais natural. Ainda parece absurdo aqui, né, nos dias de hoje, mas assim, há sociedades em que essa questão do tempo ser relativo, a gente já começou a ver isso, né, mas parece que a gente ainda não digeriu. Mas que o tempo relativo isso já está provado cientificamente, mas assim, essa questão das realidades paralelas, com o tempo, consciências muito expandidas, até mentores, assim, que se manifestam em vibrações muito mais sutis, eles têm essa consciência disso tudo, de relatividade do tempo, de realidades paralelas, de que existe vida em vários lugares. Então isso vai ficando mais natural. E aí esses seres que supostamente entram em contato conosco são seres já híbridos. Pode até ser que um realmente assim não seja tão misturado, existem várias manifestações. Aí o que eu tava falando, que existe, não é só uma raça híbrida, sabe? Em projeção eu já vi assim Greys diferentes, mais altos, mais baixos, com os olhos de outras cores.
outras pessoas também. Então a gente vê assim que esse processo de hibridização ele acontece mesmo, né, com a intenção de melhorar. Esses seres que vêm entrando em contato conosco, claramente ao longo dos anos aí a gente viu que teve essa busca por material genético para aprimorar a manifestação deles. Por quê? Mas no fundo eu vejo isso como se fosse uma troca, sabe? Porque existem várias realidades paralelas. Se eles estão encontrando em contato com a nossa, eles identificaram ali uma coisa também no sentido de como que a gente está lidando com a nossa própria manifestação, como que a gente está agindo, como que a gente está cuidando do planeta. Então, assim, ao mesmo tempo em que eles se beneficiam nesse sentido, assim, da... Gente, isso é uma coisa muito complexa. Imagino que tenham hierarquias aí superiores, assim, observando, fazendo a média nisso tudo. Mas, assim, ao mesmo tempo em que eles pegam esse material genético para aprimorar a manifestação deles, para não ficar nessa questão de clonagem, tá criando mesmo novas raças, né? Novos tipos, assim, biotipos, sei lá como é que fala. Mas também eu tô vendo uma onda muito, muito forte de ajuda, sabe? Não sei você, se você já teve alguma experiência, mas assim, eles estão vendo que é como se fosse assim, eles fizeram besteira no passado. Tanto que deu no que deu, né? Pensa que aquilo ali, aquele Greyzinho no passado foi um humano. E assim, com o passar do tempo, convivendo com seres mais de expansão consciencial maior, eles foram vendo que realmente foi besteira. E agora, eu imagino até, sei lá, quem sabe como um resgate de karma deles mesmos, eles estão ajudando essa realidade paralela que é a nossa a despertar para não tomar os mesmos caminhos. Basicamente isso, porque eles sabem assim que não é uma coisa boa. E ao mesmo tempo eu também percebo, imagino aí que tá dando uma aprimorada nessa nossa manifestação humana atual, que estão vindo seres. Tá acontecendo assim esses processos de mudança de DNA mesmo, mas isso é uma coisa mais complexa que a gente só pode falar como suposição até o momento. Mas que tem seres assim, extraterrestres encarnando, pelo menos aí na questão mental já tem vindo assim, visões de mundo diferentes para contribuir mesmo, com a intenção de contribuir positivamente, pra gente ter noção do que a gente tá fazendo, pra gente realmente, assim, não tomar os rumos que eles tomaram, sabe? Então, eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma forma, tenha complementado aí alguma ideia, alguma noção que você já tinha. Como eu disse, não é tudo, são fragmentos, mas não é por isso que eu vou deixar de compartilhar, porque pode ser que ajude alguém a entender um pouco melhor aí o que tá acontecendo. Se você tiver alguma ideia, um comentário também, uma contribuição aí, teve um insight, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também. E se você acha que alguém gosta desse assunto também, que vai se interessar, compartilha. E não se esqueça também de se inscrever no canal, que aí você não perde nada. Obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima.